Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui o Marcos Agostinho, ele que é gestor de negócios da SH8 Serviços Médicos, uma empresa do segmento de engenharia e segurança do trabalho. Agostinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Muita honra de estar aqui contigo. Ouvintes da CBN, à sua disposição. Legal. Agostinho, vamos começar do começo, né? Segurança do trabalho. O que é isso? Engenharia e segurança do trabalho, Eduardo. Não raro você escuta um empreendedor declarando: o meu colaborador é o meu maior patrimônio. Pergunto, o que você faz com o seu patrimônio? Cuida e protege. Ora, se você cuida e protege do teu patrimônio e o teu colaborador é teu patrimônio, como que você vai tratar isso? Cuidando e protegendo o teu colaborador. E como que eu materializo isso? Através da engenharia e segurança do trabalho, dos procedimentos e das regras de segurança do trabalhador. Agora, Agostinho, eu sei que, assim, né, eu venho da construção civil, né, e construção civil, infelizmente, a gente sabe que é das indústrias que tem mais problema na questão aí de engenharia e segurança do trabalho, né? Não é raro, né? Eu mesmo me deparei, infelizmente, com muitos óbitos, né? Com muitos acidentes nesse segmento, né? Um esmagamento, perda de membros e tudo mais. Eu queria que você falasse, para começar o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast, né? Você falasse um pouquinho dos números. Que tamanho que é esse buraco? Que tamanho que é esse problema no Brasil? O Brasil, infelizmente, amarga números terríveis em relação à segurança e medicina do trabalho. Num período de pouco mais de 6 anos, nós tivemos 5,7 milhões de acidentes de trabalho. Muitos deles na construção civil. 5,7 milhões de acidentes de trabalho. 580 mil afastamentos por doenças ocupacionais. Uau. Isso representou algo em torno de 360 milhões de dias de afastamento neste mesmo período, provocando um roubo previdenciário da ordem de 82 bilhões de reais. Ou seja, 82 bilhões saíram da Previdência do Brasil e hoje a gente está toda essa questão de olhar para a Previdência, a gente sabe a reforma, toda essa problemática que tem a ver com a aposentadoria de todos, né? É dinheiro público, né? Público que está ali, como é que a gente vai manter as pessoas, etc. e tal. E a gente está falando também dessa questão, tirando o drama social, né, Agostinho? Sem dúvida alguma. Quando o pai ou a mãe se machuca, perde um membro, imagina, perder um braço, uma mão, alguma coisa assim, isso impacta as famílias. Infelizmente também nós temos que entender e saber que ocorre em média um óbito em decorrência de acidente ou doença ocupacional a cada 4 horas no Brasil. Isto é terrível. Um óbito a cada 4 horas. Bom, então agora a gente já viu o tamanho da dor, né? Eu queria que você começasse a falar aqui para o nosso ouvinte como é que a engenharia de segurança do trabalho ela pode solucionar esses problemas. O que um empresário, um empreendedor, um profissional liberal precisa fazer para proteger os seus colaboradores, seu patrimônio, as pessoas, né? E trazer produtividade, harmonia dentro do ambiente de trabalho. A essência da engenharia e segurança do trabalho é a prevenção. Okay. Ou seja, a empresa adota, e não é opção do empreendedor, é lei. É regulamentado por normas regulamentares. Então não é assim, olha, eu vou fazer ou não. Está determinado pela ANR. Se não fizer,
ele está sujeito ainda a receber punição e tal, em alguns casos até processo criminal. Faz sentido isso? Toda lei impõe uma sanção. Se ele não atender à lei, ele estará sujeito às punições previstas na lei, sem dúvida alguma. Além daquilo de não acatar, não proteger o seu patrimônio, conforme nós comentamos agora há pouco. O processo básico, ele exige no primeiro momento a presença de um engenheiro de segurança do trabalho. Esse engenheiro ele visita a empresa e faz uma análise das condições ambientais aonde os trabalhadores executam as suas tarefas. Tá. Dali ele vai evidenciar os riscos potenciais aos quais aqueles trabalhadores estão sujeitos. Pode ser um risco físico, um risco químico, um risco biológico. Feito esse trabalho, ele submete esse documento chamado PPRA ao médico do trabalho. O médico do trabalho, analisando o PPRA e observando os riscos, ele irá determinar para cada função quais são os exames clínicos e complementares necessários ao monitoramento da capacidade laboral daquela atividade. Perfeito. Aí o funcionário irá submeter-se a vários exames, isso dependendo do grau de exposição aos riscos. Para ver se ele está sendo atingido de alguma forma ou prejudicado de alguma forma ou não. Exatamente. Esse exame, essa análise da saúde ocupacional, ocorre quando o funcionário entra na empresa. Certo. Nós conhecemos como o exame admissional. Ok. Gera-se um ASO, um atestado de saúde ocupacional. Ok. Aí o médico evidencia a aptidão daquele funcionário para exercer sua atividade. Entendi. E esse monitoramento vai ocorrer dali 1 ano. Novamente, depois de 1 ano, o funcionário volta na clínica, submete-se aos exames e faz ali o seu ASO periódico. E assim, a cada intervalo de 1 ano, ele vai sendo monitorado na sua aptidão laboral. Legal. Num processo de demissão, ele também faz todos esses exames para que ele volte ao mercado nas mesmas condições que ele entrou na empresa. Famoso demissional. O exame demissional. Agora, também exige todo um cuidado. Agora, Agostinho, o nosso ouvinte aqui, muitos de nós somos micro e pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais. Eu quero contar com a sua ajuda, com o seu grande conhecimento, né, na área, porque assim, né, o microempreendedor, quando a gente ouve essas coisas, muitas vezes a gente assusta, né? E é importante a sua presença aqui para clarificar. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, né? Mas você segura aí, daqui a pouco você começa a responder. Primeira, microempresa precisa fazer também? Segundo, é o mesmo nível de controle de uma microempresa para uma grande empresa? Terceiro, isso é muito complicado ou isso é relativamente simples? Com a palavra, Agostinho. Primeira pergunta, sim. O microempreendedor também. Tem que fazer. Sim. O que ele tem, o microempreendedor, como uma empresa de grande porte, são colaboradores, trabalhadores, exercendo atividades em ambiente de maior ou menor grau de risco. Okay. Não diferencia uma empresa de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Ou seja, se a microempresa estiver expondo os seus colaboradores a um grau de risco elevado, por exemplo, corte, esmagamento, ruído, exposição a produtos químicos, ela tem sim que se precaver e fornecer os equipamentos de proteção individual, né, para que esse colaborador esteja preservado. É isso? Veja, vamos imaginar aqui, vamos pegar, por exemplo, uma pequena empresa da construção civil, conforme você citou. Então vamos lá, empreiteirinho. O empreiteirinho. Nós temos ali, eu tenho na minha equipe 2 pedreiros, 3 ajudantes de pedreiro, okay, um carpinteiro, um pintor. Vejam só, esses funcionários estão expostos a um risco no seu trabalho. Vamos fazer uma brincadeira? Pois não. Analisar esse caso aí, né? Por exemplo, o empreiteiro. Olha aí, pessoal, como é interessante isso aqui. E é bom a gente estar com o papa da matéria aqui, né? Que a gente vai tirando as dúvidas, né, Agostinho? Agora, imagina o seguinte. Então, vamos lá. Primeira coisa,
eles precisam trabalhar em altura. Eles precisam trabalhar no telhado, eles vão construir e tudo mais. Isso já é um risco? A gente anda pela rua e vê absurdos. Você vê uma equipe de uma empreiteira trabalhando em reformas de lojas, de casas, e os trabalhadores sem absolutamente nenhuma proteção. A norma diz que a altura acima de 2 metros já requer uma série de cuidados, exames, para que seja possível constatar a aptidão desse funcionário para trabalhar em altura. Ele será submetido a vários outros exames para comprovar essa aptidão. Que se tiver uma vertigem... Exatamente, se tiver... uma glicemia. Pode cair lá de cima. Eletroencefalograma. Ele deve fazer esses exames. E o médico, através dos resultados dos exames, irá constatar ou não a sua aptidão. Nós temos na clínica exemplos de funcionários que chegam lá com a carteira para para trabalhar como pedreiro e o exame médico não permite. Olha aí, pessoal. Permite, simplesmente não permite. Acho que uma dica aqui para o nosso ouvinte, Agostinho, é o seguinte. Você pode estar falando assim, oi, Eduardo, mas você está ficando complicado demais. Pelo amor de Deus. Então, não sei o quê. Agora, gente, você que é um empreiteiro, você que tem aí uma equipe de construção civil, Deus o livre, aconteça um problema, um acidente com essa pessoa, se você estiver com o equipamento certinho, com os exames certinhos e tudo mais, primeiro, você pode fornecer um seguro, o seguro vai pagar, vai dar um consolo, vai ajudar a recuperação daquela pessoa. Segundo, né? Num momento desse, que às vezes acontece um acidente, alguma coisa assim, além do problema, às vezes a pessoa se machuca, não vamos pegar um caso drástico, mas pode acontecer o caso drástico, né? Mas se machucou de leve. Eu já caí de andaime. O andaime desmontou, eu estava em cima, eu e mais 3. Nós ficamos agarrados, pendurados. Então, assim, pode acontecer e acontece, né? E assim, eu sou engenheiro. Eu estava vistoriando obra e caí em andaime. Então, assim, eu tive um amigo meu que faleceu. A gente estava fazendo uma obra de pavimentação, né? Ele teve um mal súbito, caiu, estava passando um rolo compactador, não ouviu, estava fora da visão do operador, passou sobre o braço e a cabeça dele. Então, assim, e colega nosso, almoçava comigo todo dia, né? Então, assim, essas coisas, gente, acontecem. Agora, você que é dono do seu negócio, você é empreendedor, você está aí. Se você tiver todo precavido, né, Agostinho? Sem dúvida nenhuma. Precaução. Você tem como se defender, você tem como dizer que você forneceu tudo e fez tudo o que poderia acontecer. Mesmo assim pode dar problema? Mesmo assim, porque aí é um negócio chamado fatalidade. Fatalidade acontece também. Exatamente. Agora, se a gente poderia ter tomado alguma ação e não tomou, aí nós estamos falando de imprudência, ou estamos falando de imperícia, ou nós estamos falando de negligência. Negligência. E isso, as 3 aqui, é crime de responsabilidade. O juiz não irá perdoá-lo numa causa trabalhista. A primeira coisa que ele irá pedir ao empregador é a documentação de medicina do trabalho. Como você está em relação à prevenção, à precaução em relação à saúde do seu colaborador. Uau. Não tenha dúvida. Agora vamos continuar a nossa análise lá, né? Então, trabalho em altura a gente já viu que deu ruim, né? Com certeza. Tem que ter treinamento, né, específico para trabalhar em altura. Exatamente. Né? Muitas horas de treinamento com certificação. Tem que ter os equipamentos adequados. Então, não é fazer andaime no pontalete de eucalipto. Absolutamente que não. Né? Nós estamos falando amarração, estrutura. Andaimes adequados, em aço, desmontável, etc. e tal. Tem que usar o EPI, o cinto de segurança, né? Minimamente ancorado num ponto adequado,
né? Sem dúvida. Então, trabalho em altura, já vimos que realmente tem que tomar cuidado. Agora vamos lá. O que mais? Eles usa lá, Eduardo, mas eu só trabalho com lixadeira. Fala um pouquinho sobre lixadeira. Bom, de pronto você já vê um risco físico do ruído. Tá. Exige todo um aparato para lidar com o risco físico do ruído. Quando você ouve um ruído, você passa por aquele ruído, tudo bem. Mas o funcionário que trabalha com uma lixadeira, por exemplo, ele está submetido a esse ruído 8 horas por dia, 6 horas por dia. Muitas vezes próximo ou além do limite máximo tolerável. Aham. Portanto, além dos EPIs, ele precisa ser treinado para trabalhar naquele ambiente. Um protetorzinho auricular. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas... Até protetor de concha, que tem muito mais eficaz. Aham. Esse é um trabalho muito sério. E esse trabalhador, ele é submetido a um exame complementar de audiometria. Ok. Esse exame de audiometria ele é realizado quando o funcionário entra na empresa, no seu exame admissional. Ele mede a capacidade auditiva desse trabalhador. Ou seja, pessoal, ó, vou fazer o papel aqui de explicando, né? Até por ter um pouco de janela nessa área, né? Eu vejo que você está muito ambientado. Se você contratou uma pessoa e ele já tinha uma perda auditiva, ou seja, ele já era surdinho, você tem a documentação. Quando ele sair da empresa e tiver da mesma forma, você está protegido. Agora imagina se você contratou a pessoa, não fez audiometria na entrada. Um dia que você manda ele embora, se ele for lá, fizer audiometria e ele falar que ele teve a perda com você, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer, Augustinho? Como não há nenhum documento comprobatório anterior a esse estado da capacidade auditiva, você arcará com todas as despesas e outros indenizações referentes a essa perda auditiva que foi acumulada. Gente, estamos falando aqui de din-din. Muito então, dinheiro. assim, ó, eu tô falando aqui porque... E você não tem como se defender. Foram quase 18 anos que eu tive a empresa de construção civil. Então, gente, assim, o que eu tô falando para vocês aqui, na presença do Agostinho, é coisa que eu vivi no meu dia a dia. E quem tá ouvindo aí, que é empreiteiro, trabalha na construção civil e tal, você sabe do que eu tô falando, né? Sem dúvida. Agora, vamos lá, tinta. Tinta é um material químico, né? Vamos voltar naquela analogia. Eu vou lá e pinto a parede da minha casa. Tá. Ok? Eu abro a lata de tinta, eu utilizo aquele produto por meia hora, 1 hora, 2 horas. Certo? O trabalhador está exposto a um risco químico daquele produto tinta. Porque são 8 horas por dia. 8 horas por dia, 5 dias por semana, 10 anos. Fazendo aquilo. É o que nós sabemos que é o risco químico envolvido na tinta. E aí tinta e solventes ainda. Então, exatamente, isso que eu ia falar, porque às vezes o cara fala, mas tinta é a base água e tal. Realmente, hoje, as tintas, elas estão melhores. Agora, sim, quando você abre uma água rasa, quando você abre um thinner, o que tem ali? Exatamente. Né? Solvente de petróleo, né? Inflamável, altamente inflamável. Para aquilo ali, tem uma máquina de solda dando ponto do lado, explodir uma lata de thinner, é o negócio mais fácil de acontecer. Contato com a pele. Contato com a pele. Uau. O que mais, Agostinho? Vamos continuar na construção civil. Olha, tá legal o negócio aqui. A construção civil ela é riquíssima em exemplos, não é? Aham. O que nós temos, infelizmente, é muito maus exemplos. Então, nós falamos da construção civil, que nós temos o risco físico. Um risco físico que pouca gente não vai entender como risco físico é o nosso sol. Sol, sim. O sol é um risco físico. O sujeito fica lá o dia inteiro cavando a fundação no chão. Quando você vai à praia, você tem as recomendações. Olha, fique no sol, exposto ao sol, até as 10 da manhã e após as 16 horas, alguma coisa desse sentido. Fale isso para um pedreiro, fale isso para um carpinteiro que vai fazer a armação de um edifício. Fazer o telhado. Ele não pode trabalhar até as 10 da manhã, ir para a sombra e voltar às 16. Imagina.
Portanto, o sol também é um risco físico. E Ele precisa de aí, toda a proteção, de capacete, luvas, óculos, protetor solar indicado para a função. Ok. Não é aquele protetor que você vai encontrar na farmácia, não. É um produto específico para o trabalhador da construção civil. Uau. Carteiro, entregadores, todos aqueles que estão expostos ao sol. Olha, Também. olha só, gente, quanta coisa, quanto risco. Sem saber, a gente está no dia a dia nosso e tal, né? E sem saber, a gente pode estar exposto a isso aí. Agora, Agostinho, a pessoa pode estar falando assim, ah, Eduardo, mas eu não tenho esses problemas não, porque eu não trabalho na construção civil. Eu trabalho numa hamburgueria, é só uma cozinha, né? Vamos olhar uma cozinha industrial? Quem já entrou numa cozinha industrial? Num restaurante e tal? O que tem lá dentro, Agostinho? Vamos tentar ser o menos assim. Tentar suavizar. No mínimo, um chapeiro, um churrasqueiro, ele tem um risco físico do calor. Ok. Quando você volta a usar o exemplo da pessoa normal. Eu estou lá na minha casa fazendo um churrasco e estou exposto a um calor por um período de meia hora, 1 hora, 2 horas, alguma coisa assim. O chapeiro do restaurante e o churrasqueiro, ele faz isso todo dia. O cozinheiro. O cozinheiro, ali existe o risco físico do calor ao qual ele está exposto. Portanto, é necessário todo o monitoramento através de exames clínicos e complementares, EPIs utilizados. E hoje é interessante, Agostinho, porque virar chefe de cozinha ficou moda, né? Uhum. Aí o chefe de cozinha, onde que ele tá? Ele tá com... E assim, eu tenho grandes amigos chefe de cozinha. Agora, chefe de cozinha bom, ele tá com a barriga no fogão. E barriga no fogão, flambando o negócio, é aquele fogo que levanta, é gordura para todo lado e tal. O risco de tombar uma frigideira cheia de óleo, cair no chão, espirrar em todo mundo. Quer dizer, é um ambiente que tem que se tomar cuidado e precaução, certo? A autoexposição a vários riscos. E um risco muito evidente na indústria da alimentação é o risco biológico. Opa, vamos falar sobre isso aí. Contaminação. Contaminação. É sério. Você precisa monitorar, proteger e cuidar do trabalhador que manipula alimento. Uau, dá alguns exemplos aqui pra gente. Olha, você precisa cuidar para que ele não tenha nenhuma bactéria que possa transmitir para aquele alimento e contaminar toda uma refeição. Então eu preciso cuidar desse trabalhador para que ele esteja capacitado e apto para aquela função. Então, deixa eu dar aqui, desculpa, Agostinho, mas eu acho que é legal a gente, nesse nosso bate-papo aqui, né? Eu vou fazendo esse contraponto aqui, né? Sem dúvida. Aí, o meu ajudante de cozinha vai ao banheiro defecar. Sem dúvida. Certo? E ele sabe dar aquela molhadinha na mão depois? Aquela lavada na mão que, né? Fez lá suas necessidades, se limpou e não higienizou adequadamente as mãos. O que isso pode acontecer? Nós citamos agora há pouco um documento chamado PPRA, que é elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho. Esse PPRA ele vai expressar todo o procedimento necessário para o cuidado na execução de uma tarefa. E lá está escrito exatamente todas essas etapas da higienização e do cuidado com a manipulação de alimentos. Uma vez que ele não toma as precauções devidas, ele pode certamente contaminar o alimento que ele está processando. Agora imagina... E isso vai causar um problema muito sério. Tivemos vários casos de restaurantes aí que foram impedidos de continuar com a sua operação em função de uma contaminação do alimento. Isso provoca um desgaste na marca inquestionável, de valor inquestionável. Uau! Então, gente, vamos lá, né? Às vezes a pessoa fala assim, Eduardo, mas isso é frescura, né? Será? Imagina você que tem a sua empresa de alimentação aí, né? Se os seus clientes começarem a ter algum problema de
diarreia, náuseas, vômito por conta o problema de saúde por conta de ter ingerido alimento e sair da sua empresa, quem você acha que vai ser o responsável? Isso tem a ver com segurança do trabalho? Eu posso dar um exemplo que ocorreu comigo uns dias atrás? Claro, por favor. Fui numa hamburgueria, num food truck, e pedi lá um hambúrguer. E o rapaz colocou a luva, paramentou, colocou a luva, estava de avental, touquinha, o necessário básico para manipular uma chapa, a touca de cabelo, né, a luva. Fez o hambúrguer, preparou, colocou no saquinho, guardanapinho, e eu paguei em dinheiro. Ele catou o dinheiro com a Ele luva tirou a luva, pegou o dinheiro, fez o troco, e na pressa ele voltou para a chapa sem recolocar a luva. Puxa vida, olha aí. Dinheiro nós sabemos que é um condutor de bactérias, fungos, micróbios. Ele manipulou o dinheiro e voltou para manipular alimentos na minha frente. Eu tentei chamá-lo a atenção, me identifiquei. Ele falou assim, mas não dá tempo. Não dá tempo de eu voltar a colocar a luva. Daí comentei rapidamente da gravidade e ele não se atentou, não me deu atenção. Eu desisti do produto, falei, então não vou ficar com o produto. Mesmo que já tinha pago, falei, mas eu não vou consumir esse produto. Isso é visível, a gente encontra situações como essas todo dia. Frequentemente. Todo Você dia. vai no açougue, você vê isso. Aham. No açougue você vê isso. Quando o funcionário que está te atendendo, ele não toma as devidas precauções. Vai ver um caso me ocorreu aqui, né? Infelizmente trágico, né? Há não muito tempo atrás. Gente, é o que ele falou, a cada 4 horas é um óbito. Um óbito, né? Em função de doença ou acidente. Tratamento de piscina numa academia. Nossa. O sujeito foi lá, tá lidando com cloro, né? Trágico. E não é raro óbito com isso aí. Tô falando bobagem, Agostinho? Infelizmente você está correto, Eduardo. Houve um caso recente, numa academia aqui, próximo da gente aqui em Campinas. E é uma coisa que isso pode acontecer na casa, né? Então, assim, são coisas que realmente precisa tomar cuidado. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Posso contar? Sem dúvida, por favor. Numa obra minha, uma determinada ocasião, nós estávamos fazendo as fundações de uma casa, furamos as estacas, eram estacas escavadas, né? E não nos atentamos que naquela propriedade tinha um caseiro e este caseiro tinha crianças pequenas. Meu Deus. Uma criança invadiu o lugar da obra, que era restrito, mas ela invadiu, e é criança, você vai fazer o quê? Curiosa. E ela caiu numa das nossas estacas. A nossa sorte, Agostinho, sorte mesmo, foram duas. Primeiro, que aquela estaca, ela não era o tamanho da criança, o tamanho da estaca, ela caiu e ficou entaladinha em cima. Porque se ela tivesse ido lá para baixo, a gente estava falando de algo no mínimo de 12 metros de profundidade. Nossa. No mínimo de 12 metros de profundidade. Gente, eu estou falando o que aconteceu comigo, tudo bem? Se servir para você, você pega aí. Para você ter uma ideia de até onde vai a engenharia de segurança do trabalho. Né? Segunda sorte que nós demos foi que o pai deu falta rapidamente e pôde localizar e retirar a criança sem nenhum... Não aconteceu nada com ela, graças a Deus. Agora, sim, eu como engenheiro responsável pela obra, quem foi responsável por isso aí fui eu. Eu tive que ir lá e corrigir e mesmo algo inusitado que a gente fala, puxa vida, amanhã vai concretar e tal. Imagina se os ferros do aço já tivessem estado lá embaixo. Então isso aí aconteceu há muitos anos atrás, né?
Mas são coisas que, assim, poderia ter terminado muito mal, né? Poderia ter terminado muito mal. O que nós temos que instalar na cabeça do empresário brasileiro é que ele não precisa de maus exemplos para tomar uma atitude. Os exemplos já aconteceram, ele não precisa esperar acontecer próximo dele. Já é fato. O Brasil já vive uma situação terrível em relação a acidente e doença ocupacional. Já basta. Tome uma atitude. Seja construtivo, seja proativo, proteja e cuide do seu patrimônio, que é o seu colaborador. Agora, Agostinho, muitas vezes, né, aí compartilhando um pouco aqui as dores de quem está no mercado, né? O que acontece? Existe uma informalidade, existem pessoas que elas trabalham de forma informal no mercado e, evidentemente, não usam EPI e tal, e tem um preço que é um preço desleal com aquelas pessoas que realmente se formalizam, tem uma empresa aberta, tem um responsável técnico, né? Tem alguém que, se acontecer qualquer coisa ali, é responsável civil e criminalmente, tem uma empresa de segurança, enfim. Agora, sim, para quem... Primeiro, né, quando você está com todos os procedimentos adequados, né, o risco de acontecer qualquer coisa é infinitamente menor, né? Como é que é isso em relação ao custo, o investimento de fazer e o benefício que se tem como empreendedor de não correr esse tipo de risco que a gente está falando? Nós temos que ampliar um pouco essa análise. É certo que a lei ela não vai alcançar o informal. O que ocorre? Certamente você já chamou alguém para prestar um serviço na tua casa. Um telhado, um muro, uma pintura. Eu já vi situações que uma pessoa subiu no telhado da minha casa sem nenhum aparato. Nenhum aparato. No telhado da sua casa? Na minha casa. Eu já vi situações que eu estava no 8º andar e eu reparei que tinha uma lata de tinta. Eu estava na varanda vistoriando uma obra que, graças a Deus, não era minha. Eu estava visitando aquela obra. Tinha uma latinha no chão e tinha um caibro no 8º andar. Daqui a pouco veio um sujeito, pediu licença, carregando 2 latas de massa na mão. Ele se apoiou sobre aquela latinha, ele deu 3 passos sobre o abismo no 8º andar, sobre uma viga de 6 por 16 e desceu numa latinha do lado de lá. Tá bom? Imagino a cena, o terror. Essa pessoa que foi em casa, queria subir no meu telhado, pediu apenas uma escada, eu vou ver o seu telhado. Eu falei, não, você não vai subir. Mas por quê? Não, você não está paramentado, não tem uma segurança, não tem uma corda, o seu talabarte, você não tem nenhum capacete. Mas eu só vou ver o telhado. É um telhado de 3 metros de altura. Falei, não vai subir. Não vai subir, não deu negócio. Não deu negócio. Seria impossível eu, como atuante nesse segmento, permitir ou, ver aquela situação e não tomar providência. Agora vamos falar da parte do formal. O grande desafio das empresas de segurança e medicina do trabalho é você ouvir do empresário: eu não gasto dinheiro com isso. O que é isto aí? É segurança do trabalho. Eu não gasto dinheiro com isso. Qual o desafio? Um termo um pouco mais técnico, fazer uma reclassificação contábil. Não é gastar dinheiro, e sim investir em segurança do trabalho. Investimento requer retorno. Qual será o seu retorno? Não problema lá na frente. É que nem Prevenir-se de situações
desagradáveis lá na frente, igual o seguro. Você paga para não usar. Paga para não usar, exatamente. Então você faz um investimento em segurança. Você não contrata cerca elétrica e câmeras de monitoramento para a tua casa e trata isso como despesa, como gasto. Você fala que fez um investimento. O investimento, você investiu na sua proteção. Quando uma empresa adota engenharia e segurança do trabalho, ela está investindo na sua proteção, na proteção dos seus colaboradores. Esse é o grande desafio. Uau! É, realmente, Agostinho, é algo extraordinário, né? Agostinho, agora eu queria mudar um pouco de assunto aqui, né? Eu queria falar um pouquinho sobre você como gestor de negócios, né, da sua empresa, com muito sucesso, né? Eu sei que você atualmente preside uma equipe do BNI aqui na região de Campinas, né? Que é o BNI Cambuí. BNI né? Cambuí. BNI Cambuí aqui de Campinas. Eu queria que você falasse um pouquinho o que o networking significa para você e para os seus negócios. Muito obrigado pela pergunta. Maior honra e prazer de falar do BNI. Eu estou no BNI relativamente há pouco tempo. Estou completando um ano e pouco de BNI. E a minha posição profissional mudou e muito para melhor. Uau. O BNI promove o network efetivo. São conexões verdadeiras. Nós temos um pequeno vídeo lá no BNI que fala de conexões verdadeiras. É fantástico esse vídeo. O BNI Cambuí existe há 5 anos e tem um elenco de profissionais altamente qualificados. A filosofia do BNI está bem clara, é do contribuir para receber. E nós fazemos isso semanalmente. Semanalmente nos encontramos um grupo de empresários com os nossos convidados e as nossas reuniões são muito proativas, muito produtivas em networking. Nós fazemos ótimos negócios, promovemos ótimas conexões para todos os nossos membros lá no grupo. Agora, Agostinho, você é um professor universitário, né? Sei que você está aí há muitos anos também nessa jornada, né? Lá na Unip, né? Sim. Lecionando lá. Não sei se você está lecionando em mais algum lugar atualmente. Na Unip. Mas que é uma faculdade extremamente conceituada aqui na região. E você lida com centenas, talvez milhares de jovens empreendedores, jovens profissionais técnicos, né, que estão lá se capacitando, né? E você vê que realmente networking, essas habilidades de relacionamento serão importantes para o futuro deles? O networking foi, e sempre será importante. Aliás, eu digo mais, ele é fundamental para o sucesso da organização. Ao se apresentar para o network, você também tem que entrar com alguma condição. Você tem que ser hábil e capaz naquilo que você se propõe a fazer. O BNI exige isso. Eu estou preparado para o mercado onde eu atuo, trabalho com qualidade e ética. O BNI me exige isso. Então, o network é altamente qualificado que nós encontramos no BNI. Essa geração, nós estamos, de certa forma, passando para esses alunos, que alguns deles certamente serão empreendedores, passando já esses conceitos básicos de networking e ética nos seus negócios, nos seus relacionamentos. E muitos deles estão despontando para o empreendedorismo. Isso é muito bom. Aliás, o Brasil é um dos campeões mundiais de empreendedorismo. Uau, que legal ouvir isso de você, né, e saber assim desse importante trabalho que você faz, né, não apenas no mundo empresarial, né, levantando esses pontos aqui, né, e muita gente pensa assim, mas poxa, só fica olhando o lado negativo. Negativo, quando a gente cobre tudo que pode dar errado, dali o que sobra? Só pode dar certo daí para frente. Então, o empreendedor de verdade, quando ele está lá realmente com uma empresa de engenharia e segurança do trabalho, que o ajuda, o capacita a se proteger de um eventual processo injusto,
de um eventual acidente com seu colaborador, etc e tal, dali para frente o que é? É focar no seu core business, focar no seu negócio e expandir e crescer com qualidade. Exatamente isso. A empresa de segurança do trabalho, ela traz para si o controle, a responsabilidade da saúde ocupacional dos funcionários. Faz uma assessoria. Ela cuida deste momento da empresa. E a empresa, como você falou, ela vai tratar daquilo que ela é especialista no seu business e será cada vez melhor nesse segmento. Enquanto isso, nós temos aqui segurança do trabalho cuidando para que ela tenha as condições básicas necessárias para ser bem-sucedida no seu negócio. É aquela parceria que todo mundo precisa. Exatamente. A parceria bem cuidada. A palavra parceria muito bem empregada. Não é uma relação comercial apenas. A palavra parceria ela vem se desgastando nos últimos anos. Nós estamos recuperando o sentido de parceria. Estamos juntos no seu sucesso. Caminhando junto. Sem dúvida alguma. Marcos Agostinho, gestor de negócios da SH8 Serviços Médicos, uma empresa aí de engenharia e segurança do trabalho. Muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista e poder alertar por esses pontos tão importantes para o sucesso de qualquer empreendedor. Prevenção e segurança é o propósito, é a nossa missão. SH8 existe para promover condições de segurança em medicina do trabalho. É isso aí, pessoal. E nós também queremos agradecer a você que está nos acompanhando até o final desse podcast aqui. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei e espero que no próximo podcast você também possa ver mais algo de valor. Esperamos que você esteja aqui conosco. A gente sabe que tem bastante gente já seguindo, né, os nossos podcasts aí. Se você entrar lá no website programa1.com.br, tem lá um e-book para você. É só você clicar no e-book, se cadastrar e você ganha lá com várias dicas sobre network, sobre negócio que pode te ajudar. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo podcast. Fiquem com Deus e até lá!